Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto de hoje à noite. Teremos um momento especial de apresentação dos alunos do ensino confirmatório, uma turma que será confirmada neste ano, em final de outubro. Temos culto infantil também, durante o culto de hoje. E queremos saudar a vocês todos que comparecem em nossa celebração hoje à noite, os familiares, também pessoas que nos visitam nesta noite, sejam todos muito bem-vindos aqui entre nós. E gostaria de saudá-los com a palavra bíblica que encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 31, quando o apóstolo Paulo evangeliza a família do carcereiro. Eis que o líder da família pergunta, depois trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então aquele homem pergunta para os apóstolos, para os missionários: que devo fazer para que seja salvo? E o apóstolo Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Portanto, Deus quer salvar famílias e não somente indivíduos, pessoas. E a salvação que Cristo nos traz também é ofertada para as famílias. E queremos acolher esta boa palavra que nos convida ao crer, ao confiar, a entregar aos cuidados de Deus a nossa vida e também as nossas famílias. E aqui nos reunimos como comunidade cristã, aqui na comunidade luterana de Mafra, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Também saudamos as pessoas amigas que estarão acompanhando a filmagem, o vídeo deste culto, ao longo da próximas semanas. Que também Deus esteja abençoando você em sua casa, aí onde você está e sua família também. Convido para cantarmos o primeiro hino de louvor, pedindo que Deus abençoe o nosso encontro nesta noite. Aqui estamos reunidos em nome de Deus. Hino 26, reunidos aqui. Hino 26. Crianças podem chegando à frente, vamos ter um momento de oração com as crianças aqui à frente e depois enviá-las para o culto infantil. Vão chegando crianças aqui ao redor, professoras também que estarão acompanhando as crianças hoje à noite. Isso. Vão chegando, tem mais gente ali no corredor. Saída por aqui hoje, ok. Como está um chuvisqueiro lá fora, então a saída vai ser aqui pelos fundos para a sala do culto infantil.
Ok? Vamos orar a Deus agradecendo pela vida e a presença das nossas crianças. Obrigado, Jesus, por cada criança que está na tua casa também nesta noite, Senhor. E pedimos, Senhor, também agradecemos pelo teu cuidado para com elas, continue abençoando, protegendo e conduzindo a vida delas a cada dia, de suas famílias, no amor, no cuidado e também na vivência da fé. Pedimos a tua bênção também para a missão de ensino cristão de nossas professoras, do culto infantil também hoje à noite, que elas possam aprender um pouco mais do teu amor, Jesus Cristo, da caminhada de fé contigo. Assim pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja no encontro das crianças, estejas também no nosso encontro de culto aqui nesta noite, pois é em nome de Jesus Cristo que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Acompanhe as professoras, vão sair pelos fundos aqui hoje, mais pertinho saindo por aqui. Isto. Eu vou mudar um pouco a sequência hoje, em função de que os alunos do ensino confirmatório têm liberdade ou de ficar dentro do culto ou participar lá atrás com as crianças. Eles é que escolhem se querem participar lá atrás com as crianças ou se querem participar aqui. Então, para que eles possam, depois da apresentação dos confirmandos, quem deles quiser participar lá atrás tem essa liberdade. Então, vou fazer agora a chamada e a apresentação dos alunos do ensino confirmatório, que eles estão no 2º ano agora, e que farão a confirmação, então, no último domingo de outubro. Conforme eu vou citando o nome de cada uma da turminha aí de 8 confirmandos, eu pediria que eles se colocassem aqui à frente, aqui do meu lado, cada um deles aqui, conforme a ordem, né, da chamada alfabética. No momento que eu cito o nome, então, confirmando, quem da família estiver aí, o pai, a mãe, quem sabe algum avô, avó, ou mesmo algum padrinho, madrinha deles que estejam aqui, se coloquem de pé para a comunidade poder identificar também, né? Quem são os pais, quem é a família de cada confirmando. Ok, então, seguindo aqui na letra A, Ana Laura Jankowski, pode ir chegando à frente, Ana Laura, filha de Alexandre e Kerlin. Ok. Ana Vitória Medeiros Siqueira, filha de Jeremias e Amabile. Chegando aqui também tem a avó junto aí também. A Daniela Ribeiro de Lima, filha de Luiz César e Angelina. Chegando a Daniela, aí estou. O Davi Stoebel, filho de Tiago e Tamara. Ok, também pessoas da família aí. Avós, tios, tias. O Guilherme Adolfo Witt, filho de Leandro e Joyce. Chegando aí, Guilherme. Isto. Yasmin Gabriele Ubrich, filha de Patrick e Patrícia. Yasmin. A Natália Witt Miller, filha de Rogério e Veridiana. Natália também vai chegando ali. Isto, mãe e avó também. O Renan Milhausen Cordeiro, também pai e mãe estão aí. Filho de Paulo Roberto e Cleide. Ok, então, ensaiei a tarde inteira o sobrenome de vocês, tá? Milhausen, na hora ainda falei errado, né? Tá bom. Então, gente, essa é a turminha que tem se reunido aqui para aprendizado dos conteúdos da fé, esse período de ensino confirmatório. Eles estão todos no 2º ano e farão a confirmação então em final de outubro. Então, nós queremos orar a Deus, pedindo que Deus abençoe a caminhada de fé deles, do aprendizado deles ao longo deste ano, de preparação para a confirmação, tanto nas aulas, como também vai ter um retiro dos confirmandos em setembro, lá no acampamento Moriá. Tem atividades especiais para as quais eles também são convidados nesse período de aprendizagem na fé, de convivência, de amizade entre eles. Enfim, tudo aquilo de bom que possa experimentar ao longo deste ano. Convido a comunidade para ficarmos de pé para um momento de oração. E intercedemos então por esses adolescentes, também por suas famílias. Obrigado, Deus e Pai, por cada um desses adolescentes, jovens que estão aqui no altar, Senhor.
estão agora no segundo ano de aprendizado dos conteúdos da fé cristã, os valores cristãos também. Que o Teu Espírito Santo os conduza ao longo da jornada do aprendizado da fé nesse ano, também atividades especiais que haverão este ano, para que eles possam crescer na fé, crescer também, Senhor, na experiência do Teu amor para com eles e também no testemunho cristão. Abençoe seus pais, pai, mãe, avós, padrinhos, madrinhas, para que ao longo deste ano também sejam cooperadores na caminhada de fé deste grupo de confirmados. Assim oramos, pedimos e agradecemos em o Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Podem voltar aos seus lugares. Quem quiser ir lá na atividade do culto infantil também pode ir. Vamos ter agora o momento dos avisos para a comunidade. Em nome do presbitério, eu desejo a todos uma boa noite. Sejam bem-vindos para que tenhamos um culto abençoado e que também possamos retornar às nossas casas. A oferta avulsa hoje é local, fica aqui na própria comunidade. Temos também o convite para quarta-feira às 14h30, participação na UASE, que é feito aqui atrás no salão. Então, mesmo quem não participa, se puder vir de vez em quando ou quiser participar todas as quartas-feiras, é muito bem-vindo. Também temos o nosso coral, ensaio, quarta-feira às 19h30. Nós já temos algumas datas agendadas, né? Dia 26 de abril a gente vai cantar aqui no culto. Dia 14 de maio no auditório do Cicobi, que é a abertura de 50 anos da PAI. Também temos o aniversário da comunidade, dia 18 de maio, que faremos também, se fazemos presente nessa data. Também encontro de corais em setembro, que esse ano será em Rio Negro. Já temos várias datas já confirmadas. Também estudo bíblico, né? O pastor está convidando para a próxima quinta-feira, aqui no salão, às 19h30, com o estudo do Evangelho de Marcos. Também aula de ensino confirmatório no próximo sábado, às 9h30. E o nosso próximo culto, sábado, às 19h. Também ainda temos alguns blocos de ação entre amigos, que será destinado esse valor para a reforma da cozinha, que está já em andamento adiantado, né? E se alguém ainda quiser levar algum bloco, sinta-se à vontade para passar depois na secretaria e passar a pegar. Eram esses os avisos, muito obrigado e a todos uma boa noite. Obrigado, Eliane. 10 pessoas participaram na quinta-feira do estudo bíblico, há 10 dias atrás. O convite está aberto, se mais alguém quiser se integrar nesse grupo, aprender sobre o Evangelho de Marcos. Nós vamos passar ao longo do ano o Evangelho de Marcos, do primeiro até o último capítulo do Evangelho de Marcos, do primeiro até o capítulo 16. Então, um convite aberto para quem quiser aprender mais sobre a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a base da fé cristã. Então, estaremos acolhendo quem tiver interesse de se integrar nesse grupo. 2 quintas-feiras por mês, das 19h30 até as 21h. 19h30 até as 21h, geralmente na primeira quinta e na terceira quinta-feira, né, de cada mês. Então seria isto. Levei alguns blocos da rifa lá para Itaópolis domingo passado. Umas 4, 5 pessoas da comunidade de Itaópolis ficaram com a rifa aqui na comunidade da Vila Nova. Alguns compraram um talão inteiro, outros dividiram em 2 famílias, outros levaram para casa para vender para seus vizinhos, seus amigos. Então também lá eles estão cooperando com a nossa campanha. E a intenção é que venhamos a terminar esta reforma na nova cozinha aqui dentro do salão paroquial. Venham a terminar e a organizar também a mobília necessária dessa cozinha antes do próximo aniversário da igreja, que é logo depois da metade de maio. Então, estamos aí com boa perspectiva, né, de concluir este projeto, né, ainda antes do dia 15 de maio, já poder usar então para o próximo grande evento aqui da comunidade, que é o aniversário da igreja. Seria isto então. Convido para cantarmos um hino que fala sobre o chamado, a vocação que Deus nos faz de pertencermos a Cristo, de testemunharmos a nossa fé, assim como os profetas o faziam
lá no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, também na história da igreja. Senhor, tu nos chamaste. Esse foi o tema da aula dos confirmandos hoje, ser profeta. Quem foram os profetas no Antigo Testamento foi o tema no ensino confirmatório, nesta manhã aqui com o grupinho dos confirmandos. E no 29, nesse cenário é o hino 29. Como hino de momento de confissão de pecados, convido a comunidade para cantarmos o hino de número 41, conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Hino 41, infinita graça. Façamos deste cântico a nossa oração também de confissão de pecados.
convido a vir à frente. As pessoas que estarão colaborando com as leituras bíblicas podem chegando à frente, se colocando aqui próximos ao microfone. E a comunidade, quem puder estar de pé, convido para estarmos de pé durante a leitura da palavra de Deus. Em seguida, vou indicar os textos bíblicos de leitura para esse culto. A primeira leitura encontramos no Salmo 133. Primeira leitura, Salmo 133. É um salmo bem curtinho, apenas 3 versículos, mas que fala de algo muito importante sobre a vida do povo de Deus, a vida cristã também para nós. Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, e como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. És como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Até aqui. Obrigado. E no Evangelho encontramos o Evangelho Lucas no capítulo 2. Lucas capítulo 2 relata quando Jesus tinha 12 anos. Lucas capítulo 2, versículo 41 e seguintes. O menino Jesus no templo. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias de festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo, entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e de suas respostas. Logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabia que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles, e a mãe dele guardava todas as coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Até aqui, então, bem-aventurado todo aquele, toda aquela que ouve a palavra de Deus, e assim como Maria, a mãe de Jesus, guarda estas palavras no coração. Amém. A comunidade pode assentar-se. Obrigado aos leitores, né? A gente envolveu dessa vez aí pai de um confirmando, mãe de uma confirmanda, então fizeram as leituras deste culto. Nos preparando antes da mensagem deste culto, queria convidar a comunidade para cantarmos um hino, que é um hino dos mais importantes versículos do Evangelho, quando diz lá no Sermão do Monte, Jesus ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essa pergunta, o que estamos buscando em primeiro lugar, vai nos acompanhar na mensagem deste culto também, com relação à missão, a nossa missão, com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Então, hino 150, buscai primeiro o reino de Deus. Todas essas coisas vão ser acrescentadas.
Quem tem acesso à Bíblia aí, temos várias Bíblias junto aos assentos, justamente para que as pessoas possam também acompanhar o texto bíblico de pregação, também de leitura. E o texto de pregação é este mesmo que foi lido agora há pouco, quando Jesus tinha 12 anos. E o único evangelho que cita este acontecimento, quando Jesus tinha 12 anos, é justamente o evangelho de Lucas, no capítulo 2. Lucas, no capítulo 2, versículo 41 e seguintes. Eu queria hoje, de forma diferente, primeiro compartilhar um fato da vida e depois compartilhar o texto bíblico. E a pergunta é: em que ambiente vivem os nossos adolescentes hoje? Qual é o espírito do mundo, os valores do mundo, o ambiente onde eles interagem na escola, em casa, nas mídias, nas redes sociais, no acesso que eles têm a tantas informações, muito mais do que tínhamos nós há 20 anos atrás? E justamente esta pergunta é: em que ambiente eles vivem, eles convivem, eles são influenciados em sua mente, em suas emoções, em seu coração, em seus valores, com relação a esse tempo no qual nós vivemos, esse ano de 2025. Eu queria relatar um fato ocorrido com um adolescente na escola, para reproduzir aquilo que acontece muitas vezes que nem os pais ficam sabendo. O tipo de sentimento de bullying que às vezes seus próprios filhos experimentam dentro de uma escola, de maneira sistemática, numa sala de aula, por parte de colegas de escola que não têm sensibilidade, não têm inteligência emocional e que buscam se promover o seu ego, humilhando alguns dos colegas de sala de aula. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E eu tenho trabalhado com adolescentes há muitos e muitos anos. Eu sou professor de ensino confirmatório, todos os sábados aqui de manhã na Vila Nova, Mafra, e sou professor dos alunos lá de Itaúbas, todo sábado à tarde lá em Itaúbas também. Mas isso não acontece só agora, isso acontece há 17 anos, quando também, durante 15 anos, fui professor dos alunos de ensino confirmatório, lá na comunidade de Rio Negro. Já tivemos turmas lá com 25, 27 alunos, isso há 7, 10 anos atrás. Depois foi enxugando para 12, 13, 14, e às vezes chega a ter só 7 ou 8. Isso é uma comunidade muito maior do que a da Vila Nova, comunidade com mais de 450 famílias, a comunidade de Rio Negro. Mas é assim. Então a gente interage com adolescentes todas as semanas praticamente. Nós acompanhamos o crescimento de nossas netas, uma delas tem 10 anos, a gente interage 2, 3 vezes por semana com neta de 10 anos, com a outra de 8 anos, e a gente costuma também ler e buscar orientação para entender melhor a alma desta geração. Eu faço um relato da vida para depois entrar no relato da Bíblia, depois entrarmos em Lucas capítulo 2. Essa história foi escrita por um autor que escreve livros sobre adolescência, e um desses livros, publica uma história de um adolescente que sofria bullying dos colegas de aula. O nome do adolescente Michael. Michael e sua turma estavam na aula de educação física, todos animados para jogar basquete. Mas Michael estava inquieto, estava inseguro, não se sentia confortável naquela aula. Não entendia que no esporte participar é mais importante do que ganhar. Mas o problema não era este. A vontade dele era sair correndo e não participar daquela aula de educação física. Mas tinha que participar, senão ganharia falta. O professor então determinou que os 3 melhores alunos, os 3 melhores jogadores de basquete, fossem cada um capitão de uma equipe, das 3 equipes, e eles escolheriam quem iria compor o time de cada um deles. Assim tiraram para o ímpar, o vencedor chamou o seu primeiro parceiro, na sequência veio a vez do segundo e depois a vez do terceiro.
E foram chamando, montando as suas equipes, um aqui, um ali, um lá, um aqui, um ali, um lá. O primeiro, que se chamava Vitor, disse: escolho o colega Mário. O segundo, Marcos, disse: escolho o cestinha, Fernando. O terceiro, Júlio, disse: escolho o craque do basquete, o César. Em seguida, passaram a escolher o segundo convocado de cada equipe, até completar o time. E era assim, então, nome por nome, nome por nome. Eis que o Michel foi o único que não foi chamado. Não é que ele foi o último a ser chamado, ele foi o único que nenhum dos três chamou para compor o seu time. Sobrou o jogador Michael. O professor, especialista em jogos esportivos, mas não no complexo jogo das emoções e das interações emocionais, brincou: de novo, Michael. Todos os outros deram risada. O que fez o professor se corrigir, mas o mais importante é participar. Vitor, que foi o primeiro a escolher os colegas, e que sempre era muito brincalhão, acrescentou: ei, pessoal, corram, sobrou apenas o melhor de todos. E todos riram. A turma riu novamente. Michael estava agora com 14 anos, essa era a idade da sua turma. Uma fase difícil, de poucas certezas, muitas dúvidas, muita insegurança emocional, uma fase na qual o cérebro está repleto de neurônios, espelhos, que arquivam com intensidade as experiências em grupo. Sentir-se aceito ou rejeitado num grupo de colegas, de escola ou de esporte, pode marcar alguém para o resto da vida. Sentir-se rejeitado machuca intensamente. Os alunos dessa idade frequentemente não sabem que qualquer apelido, qualquer zombaria, qualquer brincadeira pode acrescentar um sentimento de baixa estima, de desvalor, de rejeição, de sofrimento emocional, que vai muito além do ganhar ou perder uma partida de esporte. Disse o professor: vamos encaixar o Michael em um dos 3 times. Marcos, chefe de um dos times, retrucou: no meu time não. Onde esse cara entra dá azar, o time perde. Todos zombaram de novo do Michael. Júlio também comentou maldosamente: no meu time também não. Com ele no time, a gente vai perder de lavada. Mais uma dose de risadas. Michael, profundamente estressado, se sentindo excluído, zombado por todos, não sabia como reagir naquela situação. Apenas baixou a cabeça, assistindo então à zombaria da turma. De repente alguém disse, o Vitor disse: vem aqui, Michael, entra no meu time. O único que demonstrou um pouco de afeto com relação ao colega de turma. Mas depois de se tornar o palhaço da turma, depois de ser torpedeado por bullying, Michael perdeu completamente o ânimo, a alegria de participar do time e cooperar, fazendo a sua parte. Esta experiência nos remete a situações de vida. Quem sabe o teu filho, a tua filha já chegou em casa triste, abatido, desanimado, dizendo: pai e mãe, tem alguém da turma que está sempre me humilhando, sempre me rebaixando, sempre me desqualificando na frente dos demais colegas. Quem é pai e mãe já passou por esse tipo de experiência. Alguns de maneira mais frequente, outros em situação isolada. Esse é o mundo, é o contexto onde os nossos adolescentes, que estão em processo de crescimento físico, emocional, mental, social, de socialização, estão interagindo, crescimento também psicológico, estão interagindo dia a dia com grupos ou pessoas que demonstram aceitação ou demonstram rejeição. O adulto ser rejeitado já é sofrido, mas o adolescente ser rejeitado, ele tem uma carga bem menor de capacidade, de condições
de estrutura psicológica de resistir a esse tipo de bombardeio permanente, às vezes até diário, por parte de algum ou alguns da sua turma, da sua sala de aula. Pois bem, onde os nossos adolescentes, expostos a esse mundo de bullying, haverão de encontrar amparo, apoio emocional, alimento emocional, acolhida, afeto, encorajamento, oração, para que possam suportar e vencer esses intempéries da vida de grupo, da vida coletiva, até mesmo às vezes em sala de aula. Não quero generalizar que em todas as turmas acontece isto, mas várias vezes já ouvi desabafo de pais e mães cujos filhos passam por situações semelhantes a esta. Vamos transferir esta reflexão sobre os 12 anos da nossa geração para os 12 anos de Jesus, lá em Jerusalém, lá em Nazaré. O que nos diz o texto bíblico sobre as atitudes de Maria e José com relação ao filho de 12 anos? Diz o texto bíblico em Lucas capítulo 2, versículos 41, ora, anualmente, pelo menos uma vez por ano, o normal era 3 vezes por ano, a pessoa, a família que seguia a fé judaica de maneira piedosa, saía da sua cidade, ia até Jerusalém, que era a capital do país, onde existia o templo de Jerusalém, o templo onde o povo adorava a Deus, e fazia uma viagem longa e difícil, como vocês vão constatar na descrição desse texto, a interpretação desse texto. Anualmente, Maria e José viajavam até Jerusalém para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era a festa que celebrava a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. E lembravam do cordeiro que foi sacrificado e pintado o sangue na porta das famílias israelitas, onde a peste da morte não entrou naquelas casas onde tinha a marca do sangue do cordeiro sacrificado, pedindo a proteção de Deus. Pois bem, lá estavam eles, então viajaram para a capital, para Jerusalém, saindo da sua pequena cidade de Nazaré, e naquela época não existia ônibus, não existia carro. Muito poucas famílias tinham um cavalo ou um burrico. E lá estão Maria e José, indo no seu SP11, a caminho de Jerusalém, junto com outras tantas famílias que se uniram para montar essa caravana de caminhada até Jerusalém. Imaginem vocês caminhar 140 quilômetros. Você toparia uma caminhada dessas hoje em dia? 140 quilômetros. Quantos dias durava de caminhada para chegar em Jerusalém? O que você imagina assim? Quantos dias? Quem quer dar um chute aí? Mais ou menos? Quantos dias será que dava caminhando? De 4 a 5 dias. Porque tinha que ir no passo do pai, da mãe e no passo da criança. E meio juntos, no mesmo compasso, para não se distanciar uns dos outros, serem atacados por um bando de bandidos no meio do caminho e serem agredidos, ou roubados, ou até mortos. Então essa caravana caminha no mesmo compasso, entre 4 e 5 dias, para chegar lá, na cidade. E depois na volta, quantos dias na volta? Mais 4 ou 5 dias na volta. E quantos dias eles ficavam na cidade de Jerusalém? No mínimo 1 dia, geralmente 2 dias. A festa da Páscoa durava 2 dias, geralmente. Quem ia para passear, queria conhecer o shopping naquela época, né? Queria ficar mais um dia ainda para passear nos pontos turísticos, né? Mas não é o caso aqui. A caravana
4, 5 dias, aquelas várias famílias caminhando. De noite todo mundo acampa, o dia inteiro de caminhada. De noite se acampa, por uma questão até de segurança, cansaço e segurança. E no dia seguinte continua a jornada, a caminhada. 140 quilômetros. Olha o que diz aqui. Anualmente seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus atingiu 12 anos, subiram para Jerusalém. Subiram porque era um território mais alto, Jerusalém, a capital do país, o local do templo. Segundo o costume da festa. E lá estavam eles, participando da festa, da Páscoa, assistindo os cultos, passando lá as barraquinhas, né, do Paraguai lá, com as barraquinhas de R$1,99, lanche, salada, espetinho. Lá estavam eles então circulando por lá e também participando das celebrações da Páscoa. E como o menino agora já tinha 12 anos, o menino já podia acompanhar o pai na celebração onde estavam os adultos mais próximos lá do local de culto, sacrifício pelos pecados do povo, sacrifício de animais pelos pecados do povo, era o que acontecia naquela época. Eu imagino que sim, né? Sempre tem alguém vendendo alguma coisa, né? Sempre tem uma sobremesa depois, né? Depois do almoço ou da janta, com certeza. Então, gente, essa é a situação. Pois bem, participaram da festa, fizeram essa viagem, 4, 5 dias direto caminhando, descansando, caminhando, posando, monta a barraca, desmonta a barraca, monta a barraca, desmonta a barraca, para passar a noite. E começaram a voltar. Como eles iam em viagem coletiva, então tinha parente, tinha primo, tinha tio, tinha esse, tinha aquele lá, pessoas bem conhecidas dele, saíram do mesmo lugar, mesmo povoado, mesma cidade. E aí aconteceu um imprevisto. Eis que no primeiro dia de retorno, primeiro dia de caminhada de volta, a Maria e José só perceberam que o menino ficou para trás no final do dia. Quando as famílias se reúnem para acampar, para posar no final do dia, e durante o dia a gurizada se mistura lá com os outros adolescentes, com os outros da idade deles e assim por diante. O que diz o texto bíblico? Terminado os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Imaginando, porém, que ele estivesse entre os companheiros de viagem, ou parentes, foram um caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo no final do dia. Antes de anoitecer, passaram a procurar o menino e não estava com ninguém, nem com os amigos, nem com os parentes, nem com as crianças pequenas, nem com os meninos maiores de 12 anos. E aí bate a angústia no coração desse pai e desta mãe. Onde estará o nosso filho? O que aconteceu com o nosso filho? E não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Eu fico impressionado, gente, quando eu leio esse texto, o seguinte: hoje em dia, alguém aqui caminha 140 quilômetros para ir no templo de Deus? Alguém aqui caminha 140 quilômetros para ir no templo? Ninguém está se manifestando aqui. As pessoas hoje em dia moram a 10 minutos, a 5 minutos, a 12 minutos do templo, mas se sentem cansadas para ir nas igrejas, para ir na missa, para ir no culto, para ir nisso, para ir naquilo. Ora, Maria e José, para chegar no templo, 4 a 5 dias de caminhada, ainda acampando as noites. E o normal naquela época era a família piedosa ir a Jerusalém 3 vezes por ano. Principalmente os homens e os meninos acima de 12 anos, 3 vezes por ano. Eu estava tentando fazer a matemática, né? Quanto tempo as pessoas investem hoje em dia para ir no templo, a maioria, e quanto tempo Maria e José investiam para ir no templo com o menino Jesus.
com as crianças, com a sua família. Eu pensei, vou calcular o seguinte, supondo que eles levaram 4 a 5 dias para chegar lá, 4 a 5 dias para voltar de Jerusalém, e mais 1 ou 2 dias que eles ficaram lá em Jerusalém. Eles investiram quantos dias para estar no templo de Deus? Investiram quantos dias? 12 dias. 12 dias, cada dia tem quantas horas? 24 vezes 12, quem é bom em matemática? 24 vezes 10 dá quanto? 240? E vezes 12 é um pouquinho mais, né? Acrescenta mais 24 ali para fechar a conta. Aí imaginando esta situação de Maria e José, e o menino Jesus, e aquelas famílias como um todo, eles, se fossem uma vez por ano no templo de Jerusalém, uma única viagem, eles iriam investir 240 horas numa viagem para estar no templo. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem direta, só para você pensar, ninguém precisa responder, só para pensar. Quantas horas você investe por ano para estar na casa de Deus no templo? Maria e José, caminhando 140 quilômetros, 240 horas. Vamos fazer assim um cálculo otimista. Quantas semanas tem um ano? 50 aí? 50 aí? 2. Supondo que alguém dentre nós aqui viesse no culto uma vez por semana durante 50 semanas, durante 1h15 de culto. Daria quantas horas? Agora eu multiplicar por 50, vezes 1h15, 1h30 que fosse. 1h30 vezes 50 dá quanto? Não dá nem 80 horas. Somando, hora. Mas isso é muito idealizado, porque 90% das pessoas não vêm 50 semanas por ano no templo, na igreja, nas celebrações da igreja. A maioria vem uma vez, 2 por mês, no máximo 3. Raramente, muito raramente. Então estou dizendo para vocês que Maria e José, indo uma única vez no templo, investiram mais dias, mais horas, mais energia, mais cansaço, mais gasto, mais tudo, do que a maioria das pessoas não faz, sequer na metade dessas 50 semanas. Falamos 240 horas. Vamos cortar pela metade? 120 horas. Mas ainda tem horas sobrando. É assim o tempo no qual nós vivemos, onde se tem muito mais condições econômicas, condições de deslocamento, condições de organizar o seu tempo de tal forma, mas a maioria das pessoas não santifica o dia do Senhor, porque acha que isso aí é desnecessário, isso não é importante. Não, é mandamento de Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, no dia do Senhor, você vai santificar a Deus e descansar. Descansar e santificar a Deus. Descansar é uma coisa, santificar a Deus é outra coisa. Ninguém santifica a Deus sem se ocupar com a palavra de Deus, de maneira intensa. Então eu deixo esse desafio para todos que estamos aqui, independente quem é católico, quem é evangélico. Sei que tem pessoas católicas aqui conosco também. Pergunta é para ti, independente de confissão religiosa. É a pergunta sobre a minha relação com Deus e a relação de Maria, José e Jesus com Deus, o Pai. Pois bem, o tempo foi passando, Maria e José voltaram um dia inteiro de caminhada de volta, aí chega na grande cidade de Jerusalém, vai passar rua por rua, procurando o menino Jesus. E não acham. E aí acaba mais um dia. E acaba o 2º dia, e não acham. No 3º dia, encontraram o menino Jesus lá no pátio do templo. Ali na frente do templo, os doutores, os professores de teologia, os especialistas na lei de Deus no Antigo Testamento, que chama hoje Antigo Testamento, mas era a Bíblia hebraica deles. Um menino de 12 anos interagindo com os professores, os doutores da lei, e diz o texto bíblico
que todos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas, da sua inteligência e da sua sabedoria, em dialogar, em perguntar, em dar sua opinião diante dos professores, hoje seriam os doutores em teologia da atualidade. Pois bem, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando esta mensagem, interessante o que vem depois. Pensando que ele estava entre os parentes, não estava. Voltaram para a cidade, caminharam todas as ruas da cidade. 3 dias depois o acharam no templo, no meio dos doutores, professores de teologia, ouvindo-os e interrogando-os. Ouvindo os professores da lei de Deus e interrogando os professores da lei. E todos que ouviam aquele menino, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E aí vem um terceiro momento. Um momento no qual a Maria, mãe, angustiada, estressada, preocupada, questiona o filho, perguntando: por que fizeste isto conosco? Logo que seus pais ouviram, seus pais também ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Aflitos estávamos à tua procura. Se você perdesse o teu filho e a tua filha durante 3 dias lá em Curitiba, como você ficaria? Em Joinville, Blumenau, vamos pegar uma cidade menor, Blumenau, Joinville, e você passou rua por rua e não encontra. Aflitos estávamos à tua procura, filho, por que fizeste assim conosco? Esse momento aqui nos lembra aquele filme Esqueceram de Mim, 1, 2 e 3, né? Esqueceram de Mim, quem assistiu, aquela comédia, drama e comédia ao mesmo tempo, né? Aqueles ladrões sofreram um monte naquela comédia, quem mais se divertiu foi o menino, né? O personagem principal. Esqueceram de Mim, com as traquinagens dele em cima dos bandidos. Mas o Esqueceram de Mim já aconteceu há muito tempo atrás. E aqui, então, agora vem a resposta de Jesus. O menino lhes respondeu: por quê? Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Na casa de Deus, no templo, na casa de Deus o Pai? Vocês não sabiam, não imaginaram que eu só poderia estar na casa de Deus o Pai? O que nós aprendemos desta resposta? É que o menino Jesus, com 12 anos de idade, tinha plena certeza de quem ele era o Filho de Deus. Os demais ao redor não tinham clareza de quem ele era. Achavam que sim, achavam que não, tinham dúvidas. Mas ele, o Filho de Deus, o menino de 12 anos, tinha plena clareza que o melhor lugar para ele estar naqueles dias da Páscoa, da festa da Páscoa, o melhor lugar para ele estar era na casa de Deus, o Pai. E ele estava lá, ele estava tranquilo, ele estava em paz. E como um adolescente de 12 anos não imaginou a angústia, a preocupação, a aflição daquele pai e daquela mãe. E agora eu trago essa mesma pergunta para você. Você pai, você mãe, quantas vezes o teu coração está aflito? Onde está o meu filho? Onde está a minha filha? Com que tipo de amizade está o meu filho? Com que tipo de amizade está a minha filha? E aqueles que têm filhos morando longe a vida inteira, sabem também muito bem o que é isto, de que a gente não tem notícia toda hora, todo dia, embora possa funcionar, né, o WhatsApp, a internet, mas sempre vem aquela pergunta: com quem será que o meu filho e a minha filha estão cultivando amizade? É gente boa, que vai ser bênção na vida deles, ou é gente má, que vai ser um atrapalho na vida deles?
O coração de pai e mãe nunca estão tranquilos. O menino pode ter 75 anos de idade. Se ele pegou Covid, o pai e a mãe vão ficar uma semana sem dormir. Se ele tiver com a gripe ou uma febre alterada, já começa a angústia. Assim é o coração de Maria e José como pai e mãe, aflitos à procura do menino, do filho, que ficou na cidade grande, e não sabem como ele está. Não tinha celular para ligar. Jesus, onde é que você está? Estamos chegando. Estamos seguindo o GPS aqui, para qual é a rua que você está. Em frente ao templo, tá bom. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, nós somos companheiros da aflição de Maria e José, quando não sabemos nem onde nem como estão o nosso filho ou a nossa filha. E se nós não tivermos a dimensão da fé, de orar pelos nossos filhos e filhas, de entregá-los aos cuidados de Deus, então a situação é ainda pior, de aflição, de angústia, de incerteza, de insegurança. Agora Maria e José encontraram o menino, só que agora com a resposta que ele deu, eles encontraram o menino, mas eles não sabem direito quem é esse menino. A resposta: vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreendiam, não entenderam? E aí eles vão passar anos e anos para frente, acompanhando a trajetória, a missão do filho Jesus, e dos demais filhos e filhas que eles tiveram também, como diz a Bíblia, outros irmãos e irmãs, da parte de Maria e José, até que no momento derradeiro, ela vai reconhecer que ele, Jesus, é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o seu próprio Filho. Agora diz o seguinte: não compreenderam, porém, as palavras que o menino lhes dissera. Não compreenderam o todo destas palavras. Mas o menino desceu com eles, seguiu viagem com eles, de volta para Nazaré, e era submisso a eles, respeitava o seu pai e a sua mãe, acolhia as orientações do seu pai e da sua mãe. Porém, Maria guardava todas estas palavras no seu coração. Guardava estas palavras no seu coração. Quanta coisa um pai e uma mãe guardam no coração: das angústias, das preocupações, dos acertos dos filhos, dos erros dos filhos. Todos eles são humanos. Ou alguém aqui por acaso tem um filho ou uma filha perfeitos? Nós os amamos, independente das suas virtudes, das suas limitações. E o amor de pai e mãe é amor incondicional, quando de fato tem amor. É incondicional, não depende das condições. E muito mais é o amor de Deus para com seus filhos e filhas. É um amor total, pleno, sem barreiras, amor incondicional. E assim Maria foi guardando estas coisas no coração. E a última palavra desse texto diz que o menino Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, fé. Ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura, ele crescia na fé, diante de Deus e diante das pessoas. O crescimento dele era integral, era integrado e era integral. Não era só crescimento físico, mas crescimento em sabedoria, mas também crescimento na experiência da graça de Deus, o crescimento na fé. Você, meu amigo, minha amiga, já cresceu bastante? Ou pretende crescer mais um pouco ainda? Já cresceu em estatura? Com certeza. Tem buscado crescer em sabedoria? E também tem buscado crescer na fé? Porque a palavra de Deus é a fonte da sabedoria. As demais ciências são fonte do conhecimento, mas a palavra de Deus, por excelência, é a fonte da sabedoria. Então eu queria deixar esta palavra com vocês e dizer que os nossos filhos, adolescentes e jovens, passam por muitas situações de insegurança, de medo quanto ao futuro,
de bullying por parte de pessoas, em atividades de grupo. Alguém disse nos seus livros, né, alguns dos medos dos nossos adolescentes e jovens: medo de errar, até mesmo nas provas da escola, medo de ser criticado, de ser zombado por colegas e amigos, medo do bullying, medo de que outros pensem e falem da sua pessoa, medo de não ser aceito no grupo, medo de ser rejeitado, medo dos desafios, medo de quebrar a cara, fazer opções erradas, medo de falar em público, medo de debater ideias, medo de adoecer, medo de perder o pai ou a mãe, que são as pessoas que mais dedicam amor para o filho, para a filha, medo do futuro, medo de não conseguir um bom emprego no futuro, de não passar no vestibular, de não passar num concurso. São muitos os medos, mas o Deus que vence os medos é um só. Eu queria deixar essa palavra contigo, pai e mãe, uma palavra de consolo e de encorajamento. Quando lá o profeta Isaías fala, no livro de Isaías, no capítulo 42, Deus diz para o seu povo e diz para nós também: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Quem vence os medos é a fé. A fé, a confiança e a entrega de tudo que nos causa angústia aos cuidados de Deus. Encerro lembrando uma palavra do professor Isamitiba. Li alguns livros do professor Isamitiba na área da educação. Na época ele tinha programa também na Rede Vida, de aconselhamento, de orientações. E num dos seus livros ele diz o seguinte: aquele pai, aquela mãe que se empenha, se esforça, se dedica em levar os seus filhos até a porta de uma igreja, provavelmente não passará pela tristeza, a humilhação e o desencanto de ter que buscar o seu filho ou a sua filha na porta de uma delegacia. Olha, gente, só isso daria uma palestra. Aquele pai, aquela mãe que se empenham em levar os seus filhos até a igreja, provavelmente não terão a tristeza, o dissabor, a humilhação, a vergonha de ter que retirar o seu filho ou a sua filha na porta de uma delegacia. Que Deus nos abençoe e Deus nos dê a sabedoria, o discernimento, para que façamos aquilo que cantamos ainda há pouco. Busquemos em primeiro lugar a vontade de Deus em nossas vidas, e as demais coisas Deus vai nos abençoar, Deus vai nos acrescentar com sua misericórdia. Amém. Você tem uma palavra de oração? Obrigado, Deus, pela experiência de Jesus aos 12 anos, também o testemunho de fé, de amor e cuidado com aquele menino por parte de Maria e José, a experiência desta família que também passou por angústia, Senhor, mas Tu conduziu esta família de tal forma que cada um deles cumpriu com a sua missão. Assim pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, dos erros que temos cometido, das falhas que cometemos também na educação dos nossos filhos, filhas, das nossas crianças, adolescentes e jovens. Nos dê a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Dê a eles que a bênção de poderem crescer em estatura, em sabedoria e crescerem na fé, na Tua presença. E que possamos, Senhor, buscar em primeiro lugar o Teu reino, a Tua vontade, os Teus princípios para a nossa vida de família. E como diz o apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que possamos crer em Ti e edificar uma família cristã como é do Teu propósito. Que assim seja, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Convido para cantarmos o último hino do nosso culto. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste. Hino 477. Vamos pular aquele penúltimo hino, hino 477. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste. Esse hino também fala da gratidão pela nossa família. Enquanto cantamos este hino, vamos ter o momento de trazer a oferta, ou nas cestinhas aqui na frente, ou cestinha aqui no altar.
expressão da nossa gratidão a Deus e compromisso com a missão da igreja. 477. Amém. Vamos ter um momento de oração, de intercessão, logo em seguida o Pai Nosso. Quem puder ficar de pé para a oração do Pai Nosso e para acolher a bênção de Deus, convido para estarmos de pé. Vamos lembrar em oração dos nossos alunos do ensino confirmatório, citando o nome de cada um deles. Deus e Pai, entregamos aos teus cuidados, também com intercessão, que tu renove a tua bênção, a tua presença, o teu cuidado na vida de cada um de nossas alunas e alunos, para que cada um deles, cada uma delas possa crescer com saúde, crescer em estatura, crescer em sabedoria, crescer na fé, na tua presença, diante de suas famílias, seus colegas, escola, as pessoas da sua amizade. Assim oramos, Senhor, intercedemos pela tua bênção, cuidado e direção na vida da Ana Laura, da Ana Vitória, da Daniela, do Davi, do Guilherme, da Yasmin, da Natália e também do Renan. Os abençoe, Senhor, os conduza sempre nos teus caminhos, também ao longo do aprendizado deste ano. Oramos por suas famílias, Senhor, seus pais, seus avós, seus padrinhos e madrinhas, seus tios e tias, todos aqueles que ao redor deles também são chamados a ser instrumento de bênção na vida desses adolescentes e desses jovens. Colocamos, Senhor, as nossas famílias, todas aos teus cuidados, tanto aqueles que estão aqui acompanhando o culto hoje à noite, como aqueles que estão em casa, que estarão assistindo em outro momento este culto e essa mensagem de culto. Que teu Espírito Santo nos visite, com tua graça, tua misericórdia, com a cura de nossas emoções, com a restauração, a renovação da nossa fé e da nossa disposição de amar, perdoar e compreender uns aos outros, a nossa disposição de mais acolher do que rejeitar pessoas. Assim colocamos, Senhor, a nossa nação aos teus cuidados, Senhor, tenha misericórdia de nossa nação. Colocamos as pessoas que têm o ministério do ensino nas escolas, Senhor, a missão de ensinar, de preparar as novas gerações, que o façam com zelo, dedicação, com amor, também dedicando dos seus talentos para abençoar esta nova geração. Assim oramos, assim pedimos, tudo mais na oração que tu, Jesus, ensinou, a oração de teu amado Pai, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a tua vida, a tua saúde, a tua família, o teu trabalho, o teu descanso. Que Deus abençoe e conduza também o nosso testemunho cristão no dia a dia do nosso convívio com outras pessoas. Assim oramos, pedimos que Deus nos guarde essa noite, nos abençoe, livre de todo mal e nos conduza também na nova semana que começa amanhã. Em o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Vamos dar um tchau para 3, 4 pessoas ao nosso redor, uma boa noite, um abençoado final de semana, antes de sairmos do culto.